Com a minha família também. Amém? Amém, glória a Deus. E, meu Deus do céu, eu quero só cantar uma brechinha, amém? Amém. Vocês tudo pensando que ia ficar feliz. É só um trechinho desse louvor. Aleluia. Aleluia. Só para não perder essa deixa, vamos lá. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro. Eu estive com um problema de garganta. E enquanto eu estava com esse problema na garganta, eu me afastei do louvor. E aí um dia eu cheguei, a gente fica com medo, né? A gente que louva, a gente que ama esse lugar, a gente fica com medo de voltar. E aí o que vai acontecer, meu Deus? E aí eu cheguei um dia na igreja e até a Isabela estava ministrando esse louvor. E ela estava cantando esse louvor. Cante comigo. Glória a Deus, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é uma aleluia, aleluia. Sei que é simples pra ler, mas não tenho nada além. Mas mesmo assim Ele escolheu nos amar. E o tema de hoje é a escolha. Aleluia. Amém? Eu quero ler com vocês o tema dessa noite, que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Aleluia. Amém? Está aqui, não? Está escrito assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Que forte, né? Sabe,
Essa palavra é tão forte, tão forte. Pode se assentar, quem não sentou, fica à vontade. Amém? Essa palavra é tão forte. E eu comecei a estudar um pouquinho a palavra do Senhor Jesus. E eu comecei a ver o cenário, a situação que foi escrita essa palavra, que Moisés escreveu essa palavra. O cenário era um povo que havia saído da terra do Egito, havia passado 40 anos no deserto, atravessando aquele deserto, chegaram nos campos de Moabe, à margem do rio Jordão, logo à frente estava a terra prometida. Então eles já avistavam, mas ainda não possuíam, porque aquela terra prometida, ela tinha gigantes. Moisés, ele já sabia que ele não iria entrar na terra. Moisés, ele sabia que ele iria morrer, que ele não iria entrar na terra prometida. O cenário, a palavra de Deus fala que as pessoas, os mais antigos que haviam saído da terra do Egito, já haviam morrido no deserto. E agora estava uma nova geração, uma nova aliança havia sido feita ali. E sabe, algo que me chama a atenção é que quando os espias vão espiar a terra, eles veem gigantes, eles falam assim: a gente vai ser pisado, sabe, não tem jeito, não tem como combatê-los, não tem o que fazer. E ao invés de Moisés estar estudando com eles uma estratégia, eu estava conversando com meu esposo e eu falei assim: se de repente, eu sou mãe agora não, já faz 21 anos, eu sou mãe, e se de repente amanhã ou depois o Senhor fosse me tirar dessa terra, eu não queria de repente, porque eu perdi a minha mãe de repente. Eu ia querer ter um tempo, organizar, conversar. Eu sei que vocês estão cansados, estão fundindo para mim. Aleluia. Eu ia querer sentar, eu ia querer organizar, eu queria ter tempo. Aí meu esposo falou assim: mas você vai querer ficar numa cama? Eu falei: não. Você ia ter sabedoria para Deus falar assim: ó, eu vou te levar. E aí você ia ter sabedoria para lidar com a situação? Eu falei: não, eu ia orar igual reis aqui, eu ia orar por Deus, misericórdia de mim. Ele falou assim: então. Eu falei: sim, é verdade. O tempo de preparo é agora, amém? Então não adianta a gente querer ter um tempo. O tempo de preparo a gente está tendo agora. É todos os dias conversando e andando. Porém, eu entendo que quando a gente sabe que a gente vai partir, é o momento que a gente tem as conversas mais importantes. Amém? É o momento onde já não importa mais a aparência, não importa mais, quem tem menos, não importa mais nada. Tudo o que importa é algo que é eterno. E aqui eu vejo Moisés, que sabia que não iria entrar na terra prometida, que Deuteronômio foi o último livro que ele escreveu aqui, os últimos livros. Essas foram as últimas palavras de Moisés. Sabendo que ele não entraria, ele está falando, ao invés de estar preocupado com estratégia para combater gigantes, ele estava preocupado em falar para o povo sobre a palavra de Deus. Ele estava preocupado, amado, em falar para o povo sobre a obediência. Sobre a obediência ao Senhor. Eu imagino, a gente que é jovem, a gente acha que a gente sabe tudo, né? Mas ele devia estar pensando nisso, dessa forma, é desse jeito. Preparando, e eu vou dizer uma coisa, amado. A gente é bom em estratégia, não é verdade? A gente sempre fala lá pro pessoal do louvor. Eu faço parte do louvor e isso fala comigo também. Eu sei o hino que vai tocar. A gente sabe o ambiente, montar um ambiente. A gente sabe organizar as coisas. A gente é bom em estratégia. Mas o que Moisés estava querendo mostrar para aquele povo, que nada importava se a presença do Senhor não tivesse. Nada era válido. Tanto que o Senhor fala assim: Moisés, eu vou deixar que vocês entrem, mas eu não vou com vocês. Ele fala: Senhor, não me deixe dar um passo daqui se a tua presença não for comigo.
esposo sempre fala. Ele fala, o dom ele toca, mas a unção ela quebra o jugo. Glória a Deus. Em nome de Jesus, nessa noite tem jugo sendo quebrados aqui neste lugar. Glória a Deus. Em nome de Jesus. E eu vejo nesse momento aqui Moisés dando ensinamentos. Sabe por quê, amado? Porque eu entendo que quando o Senhor promete algo, Ele cumpre, amém? Amém. Se o Senhor prometeu algo, Ele vai cumprir. Se a promessa vem de Deus, vai acontecer. Porque o Senhor é fiel. Aleluia. Só que permanecer na promessa, Ele vem abaixo das nossas escolhas. E que a nossa escolha hoje seja obedecer ao Senhor. Aleluia. Amém? Permanecer na promessa que é difícil. Tantas coisas que o Senhor dá, quantas portas que o Senhor abre, quantas coisas que o Senhor fez. E muitas vezes deixamos escapar pelos dedos, por nossas escolhas. Eu vi um pastor falando assim, ele falou assim, olha, não tem jeito, não tem jeito. Não tem como fugir de duas coisas, da morte e de escolher. Amém? Não tem como você fugir dessas duas coisas. Você escolhe a roupa que você vai usar, escolhe o lugar que você vai frequentar, você escolhe o seu parceiro para o relacionamento. Não tem como isso, não tem como. A nossa vida, ela é levada pelas nossas escolhas. E as nossas escolhas estão moldando os nossos destinos. E digo mais, conforme a palavra de Deus, não é somente o nosso, mas é da nossa geração, é da nossa descendência. Verdade, Jesus. As escolhas, elas... Eu ouvi uma pessoa falar assim, olha, não reclama do jeito que você vive agora. Porque um dia você escolheu esse caminho. Amém? E eu entendo que a gente não pode mudar o passado, mas nós podemos escolher melhor agora e fazer o melhor nesse momento, amém? Aleluia! E eu vejo, amado, na palavra do Senhor alguns exemplos que falam sobre escolhas erradas, sobre escolhas certas, sobre situações que deram certo, sobre situações que deram completamente fora. Essa água que é minha? Aleluia. Glorifica que eu vou tomar água, amém? Glória a Jesus. Aleluia. Deus santo e fiel. Aleluia. 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 Sabe, eu vejo, amado, quando eu comecei a ler a palavra do Senhor, eu comecei a procurar alguns exemplos de pessoas que fizeram escolhas e escolhas que alcançaram gerações e não tem como fugir. A primeira pessoa que eu vejo é Eva. Amado, eu vou dizer uma coisa, eu não sei você, quando foi ter filho, quando foi dar à luz, era parto normal. Se você não falou naquele dia, eu vou pegar a dona Eva. Porque olha, eu vou dizer uma coisa, era alguns minutinhos de descontração e quando eu parava eu falava, ai a Eva, quando eu chegar naquele dia, naquele lugar, ai meu Deus. Mas amados, quando a gente começa a olhar a palavra do Senhor, não tem como fugir de Eva. E eu fico pensando, o que era um fruto diante de tantas árvores frutíferas que tinha naquele lugar. Você já parou para pensar nisso? Tantas árvores frutíferas que tinha naquele lugar, por que ela não resistiu um fruto que estava sendo oferecido? E ainda por cima lá tinha a árvore do bem e do mal, tinha a árvore da vida. Por que então ela não escolheu a árvore da vida? Mas ela tinha que pegar aquela lá, ela tinha que se entregar àquela sedução da serpente. Muitas pessoas, e eu vejo esse fruto, que amado, eu vejo como algo pequeno para ser trocado pelo jardim, pela salvação, ou por estar perto do Senhor. A palavra de Deus fala assim, que eles tinham um encontro com o Senhor todo final de tarde, amado.
obedecer ao Senhor por um fruto. Mas sabe o que eu vejo, amado? São pequenas coisas, pequenas escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia, pequenas concessões que a gente faz, pequenas trocas. Não, agora não tem nada a ver. Não, isso aqui eu só vou um pouquinho. Não tem nada a ver. E aí quando a gente vê, a gente está distante da presença do Senhor, a ponto de não ter mais jeito de voltar. E Eva, eu vejo, amado, que ela estava ali, se entregou, se deixou levar. Ela cai na tentação, oferece para Adão o fruto. E quando Adão, e eu vejo Adão um homem passivo. Aí vai falar assim: não, mulher, eu tenho uma palavra. O Senhor, Ele me deu uma palavra. Eu me posiciono diante dessa situação, eu não aceito isso. Eu tenho certeza que o futuro seria diferente. Então por isso que eu digo que Adão também é culpado, amém? Amém. Não, sim, vamos lá, gente. Adão também é culpado, amém? Amém. Aleluia. Olha lá os homens estão cochichando ali, né? Nós somos submissas, então é mais dele. Olha lá, ó. Submissas. Ai, meu Deus. E Adão, ele foi lá e aceitou e comeu do fruto, amado. Ela tinha nas mãos dela a escolha: obedecer ao Senhor ou ouvir a voz do inimigo. E ela cedeu a voz do inimigo. Eu vejo que aquele pequeno fruto estava representando o caráter que eles tinham. Não era somente um fruto, estava mostrando o caráter, estava mostrando a intenção do coração de ser semelhante a Deus. Amado, as nossas escolhas refletem a intenção do nosso coração. As nossas escolhas estão refletindo o nosso caráter, o que nós temos escolhido no nosso dia a dia. Aleluia. Meu Deus. Quando o Senhor vai ter com Adão e com Eva, fala assim: ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa não foi minha. É a mulher que tu me destes. Eu não falei nada, eu não fiz nada. E o meu esposo sempre diz: a passividade também é uma escolha. O silêncio também é uma escolha. Às vezes a gente vai conversar e a mulher está brava. Vamos trocar, né? Vamos lá. O homem, né? Meu Deus. O homem está bravo, não aguenta essa situação e tal. Aí, quando fala assim para a mulher: mas irmã, não sei o quê, mas eu não fiz nada. E é por isso. Porque até mesmo o nosso silêncio, a nossa passividade também é uma escolha. E a gente acha, amado, você não está entendendo, você está escolhendo todos os dias, nas pequenas coisas. E eu quero essa noite que você chegue e comece a pensar comigo, a refletir. Eu creio que a palavra que é pregada aqui no altar, eu creio que é o Senhor falando, e eu sei que o Senhor falou comigo, amém? Primeiramente, porque meu ouvido fica perto da minha boca. Primeiro bate em mim, depois em vocês. Eu não sei quais são as escolhas que você tem feito, mas eu sei, amado, que o nosso Deus, Ele permanece fiel. Cada escolha tem refletido o nosso caráter. Amém? Amém. Aleluia. A palavra de Deus fala que nós precisamos de ter um caráter aprovado. E eu falei com o Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim. O apóstolo Paulo, ele orava, ele falava assim: ore por mim, igreja, para que pregando eu não seja reprovado. E eu falava para o Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim, para que eu pregando eu não venha ser reprovado. Porque tudo aquilo que a gente fala, a gente é provado em cima dessa situação que a gente fala, amém? Eu comecei a olhar a palavra do Senhor e eu vejo também, amados, Ló. Não tem como fugir de Ló. Ló, ele olha no momento daquele problema: olha, você vai para um lado e eu vou para o outro. Abraão discutindo com Ló. Ó, fazer o seguinte: escolhe um lado, você escolhe o lado que você quer ir. Ló, ele olha as terras ali, e a palavra de Deus fala assim:
que parecia um jardim regado, parecia como o jardim do Senhor. Era lindo, era atraente, era confortável. Os olhos dele, amado, os olhos nossos, amado, através dos nossos olhos a gente peca, através dos nossos olhos nós desejamos, através dos nossos olhos nós somos levados. E é tão forte isso. O que tem enchido os nossos olhos, o que tem nos levado a lugares onde a gente não devia estar, lugares que a gente não devia ir. A palavra de Deus fala assim, que Ló, ele escolheu um campo perto, ele não estava dentro, amém? Ele estava perto de Sodoma e Gomorra, porque era um lugar verde, era um lugar bonito. E a palavra de Deus fala que aos poucos ele foi colocando mais perto e mais perto as suas tendas. Quando o Senhor falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, onde Ló já estava? Dentro. Amado, isso fala muito com a gente. Sabe por quê? Não tem como nós estarmos brincando com o pecado. É isso que eu vejo. Eu vejo uma brincadeira com o pecado. E eu comecei a pensar também na palavra de Deus, quando ele fala sobre, meu Deus, esqueci o nome do homem mais forte. Me ajude. Sansão, glória. Sansão, ele começa a brincar com o pecado. Não, aí fica com a mulher. Se você me amarrar desse jeito, se você fizer desse jeito, aí eu vou perder a minha força. Se for desse jeito, vai acontecer. Quando viu, ele realmente perdeu a força dele. Foram furados seus olhos e ele morre. Você acha que o final dele era esse que o Senhor queria para ele? Mas vai brincando com o pecado. Não, eu só vou chegar aqui. Não, pastor, só vou fazer isso aqui. Não tem nada a ver. Eu tenho certeza que quando chegar no inferno vai ter uma placa escrita assim, bem-vindo ao nada a ver. Não tem nada a ver, é só isso. Não é só aquilo. Amado, a palavra de Deus diz assim, eis que te proponho vida ou morte, bênção ou maldição. Não existe um terceiro caminho. Um dos dois está sendo escolhido todos os dias da nossa vida. Um dos dois a gente está escolhendo. Eu ouvi uma história, quando eu era nova ainda, que tinha um homem em cima de um muro. E esse homem em cima do muro, de um lado estava o céu, do outro lado estava o inferno. E aí, do lado do céu, ele falava, vem pra cá, vem pra cá. E aí, do outro lado, a turma estava tranquilona. Ei, vem pra cá, vem pra cá. E ele olha assim pro lado do inferno e fala assim, por que vocês estão tranquilos enquanto eles estão me chamando, esperando de me chamar? Ele fala, não, porque em cima do muro já é o meu. Você está em cima do muro, você já fez uma escolha. E esse é o perigo. Porque o Senhor, ele não quer nada pela metade. O Senhor, ele não quer simplesmente uma parte. Não, eu faço isso, eu faço até aqui, mas isso aqui não. Sabe por quê, Senhor? Porque o Senhor entende o meu coração. O Senhor entende. Meu Deus do céu, sair de Caraguatatuba para andar para um lado aqui. Coisa boa, Jesus. Glorifica para ficar mais leve. É que quando a gente está estudando é mais tranquilo. Quando a gente começa a falar, a gente já fica, meu Deus. Mas não é, que parece que o tempo que a gente está vivendo hoje, e eu falo isso com muita tristeza, parece que o Senhor, ele tem que se adequar à nossa vida. O Evangelho, a igreja tem que se adequar à minha vida, à minha história. Não somos nós que temos que nos sujeitar, igual o apóstolo Paulo falava assim, eu esburro a minha carne, a servidão, eu obrigo o meu corpo a obedecer. Não é assim não. Hoje em dia Deus me entende, Deus sabe de tudo. Amado, o Senhor é Pai, mas Ele continua sendo o Senhor. Ele está lá em cima como advogado, mas vai voltar como juiz. E nesse dia já não vai mais ter mais volta, não vai ter mais jeito. Mas hoje Ele fala, vem todos que têm sede. A palavra de Deus fala hoje, se você se arrepender, ainda há esperança. A porta da graça, ela não está só aberta, ela está escancarada.
igreja, mas amado, eu quero dizer que o Senhor tem algo mais profundo. É intimidade com o Senhor Jesus. Que a sua escolha hoje seja a vida, seja a salvação, seja o reino. Ainda que para isso tenha que abrir mão da sua carne, ainda que para isso tenha que abrir mão de você mesma. Aleluia. Sabe, eu lembro de um louvor, talvez vocês não conheçam, não tem problema. E esse louvor falava assim: por onde seus pés têm ido e os seus olhos ver, será que tens ouvido o choro da terra? Irmão, não se cale, deixa o Senhor te usar. Ó igreja, tu és o alvo do inferno, vigia. Não lembro mais, mas é isso. Jesus voltando está. Ó irmão, será que percebe? O pecado ainda é pecado, o mundo quer te corromper. Abre os olhos e os teus ouvidos, ouça a voz do Espírito de Deus a te dizer: ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, santifica. Não tem como. Eu sempre ouço uma frase do meu esposo: quando se fala, amado, em Deus, a gente se sujeita. Quando se fala em Satanás, a gente resiste. Quando se fala do pecado, a gente o quê? Foge. José, quando chega aquela mulher diante dele, a mulher de Potifar, toda linda, diante dele, o que ele faz? Foge. Perna para que te quero. Se fosse um dia a mulher fala: não é homem. Sou muito homem, porque tem que ser muito homem para falar: eu não vou pecar contra o meu Deus. Aleluia. Do pecado a gente foge. Glórias a Deus. Ai de mim, pecar contra o meu Senhor e o meu Deus. Eu não vou pecar. Às vezes a gente acha que a gente resiste, nós vamos ficar um pouquinho aqui. Não resiste não, amado. Hormônios não se convertem, amém? Amém. Não fica olhando na beleza, estética. O Senhor, ele não quer o gatinho, amém? Não é gatinho, é leão da tribo de Judá. Oh, glória! Eu vou falar de novo e vocês glorificam, tá? Não é gatinho, é leão da tribo de Judá. Oh, aleluia! Aleluia! E eu vejo, amados, também que muitas pessoas têm caído pelos olhos. Aquilo que ele acha. Eu vi uma pessoa falando, quando eles querem te ludibriar, né, para você fazer alguma coisa. Olha, eu consegui tantos mil em dinheiro para fazer tal coisa. Aí aparece a pessoa lá com aquele carrão, não sei o que, muita gente vai, e o quê? Vai caindo. Poxa, ele conseguiu, eu também igual. E acaba caindo em laço do inimigo. Entram em portas, entram em serviços, entram em situações que o Senhor não permitiu, que o Senhor não falou, e depois perguntar: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Essa semana eu ouvi uma pessoa falando assim: se Deus, porque Deus criou o livre-arbítrio então, por que Ele simplesmente não tira de mim isso do meu coração? Amado, contra a carne a gente luta. Como o Senhor vai tirar algo do seu coração se você está correndo em direção a isso? Eu comecei a olhar a palavra do Senhor e eu fui um pouquinho mais. Eu vi a história de Caim. Quando a gente olha Caim, é muito forte a palavra do Senhor, porque Caim, ele foi o primeiro filho de Eva. Caim, ele vê que o Senhor aceitou a oferta de Abel. Porém, Caim, ele ficou com raiva, com inveja. E a palavra de Deus diz que o coração dele se irou, o semblante dele caiu.
ele ficou com raiva. E aqui, amados, eu vejo mais uma situação que o Senhor, ele tem um encontro com Caim e fala assim: Caim, o pecado está à porta, mas basta o quê? Você dominar. Isso é tão forte no meu coração, porque, amado, eu vou dizer uma coisa, às vezes a gente escuta: ai, eu não tive jeito, quando vi já foi. Não é isso? Quando vi já foi. Só que aqui a palavra de Deus está falando assim: Caim, o pecado está no seu coração, a ira está no seu coração, a raiva está no seu coração, mas você pode o quê? Dominar. E isso, amado, eu quero dizer para você que eu entendo que o Senhor é o Deus que tem todo o poder e autoridade, mas mesmo assim, quando Ele dá para a gente a escolha, vida ou morte, bênção ou maldição, Ele propõe que escolhamos a vida. E o Deus que tem todo o poder propõe. Amado, eu quero dizer uma coisa: o inimigo pode nos levar à beira do penhasco, mas quem decide se jogar de lá somos nós, amém? Porque o Senhor que tem todo o poder, o inimigo tem poder, mas Deus tem todo o poder. Deus tem todo o poder e autoridade, amado. Eu quero dizer uma coisa: o inimigo não tem poder para te empurrar no penhasco, o inimigo não tem poder para te induzir, para fazer você fazer algo. Ele pode te influenciar, mas não determinar o seu futuro. Ele pode influenciar, mas não determinar o seu caráter. Porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Aleluia. O único destino que nós temos é a salvação, porque a palavra de Deus fala que nós somos destinados à salvação, mas até isso mesmo a gente pode perder devido às nossas escolhas. É a única coisa que nós somos destinados, é a salvação. Já parou para pensar nisso? Quando ele morreu na cruz, ele abriu a porta. E homem nenhum pode fechar. Você foi destinado, você foi chamado para a salvação. Aleluia. E aqui, amado, eu vejo que o Senhor, ele vai ter um particular com Caim. Ele chega: Caim, olha, o pecado está na sua porta. Como que Deus é esse? Que ainda quando a gente está com raiva, ainda quando a gente está com o coração abatido, ainda quando a gente está com aquela mágoa no coração, ainda assim o Senhor, ele não o abandona, ainda assim ele não rejeita, ainda assim ele não decepciona, ainda assim ele vai de encontro. E eu vejo aqui, amado, que Caim, ele se deixou ser dominado pelas emoções. Eu ouvi uma frase que diz assim: amado, domine as suas emoções, ou então ela vai te dominar. Caim era filho de Eva. Olha só, Eva pecou, o pecado entrou na humanidade. Todos nós pagamos o preço por conta do pecado de Adão e Eva. Todos nós hoje. A sua escolha hoje, amado, não vai recair só sobre você. Vai cair sobre a sua geração, sobre os seus filhos, sobre aqueles que te acompanham. Pessoas. A Isabela, ela contou uma história de um homem que subia todos os dias num farol. E ele ia lá naquele farol e ele acendia a luz. O farol, ele é um lugar alto que fica à beira-mar e ilumina para que os navios encontrem a terra seca. E aí, ele todos os dias subia lá e acendia aquele farol. Chegou um tempo que ele começou a falar assim: ninguém vê mesmo, ninguém se importa com o meu trabalho, ninguém está preocupado com o meu trabalho. Às vezes a gente quer ser visto, né? A gente quer que as pessoas reparem no nosso trabalho. E ele começou a desanimar. E aí um belo dia ele simplesmente não subiu. Deixou se apagando, né? Aí quando ele viu, se apagou o farol. No dia seguinte ele acorda com a notícia de que um barco havia sofrido naufragado, porque bateu numa geleira, porque não tinha iluminação para ele enxergar a geleira. E aí vem um peso, amado. Eu quero dizer para você, tem escolhas que parecem bobas, que parecem pequenas, mas tem consequências eternas.
parece que não é nada, mas tem consequência por gerações. Caim agora é o filho de Eva, que está cometendo o primeiro assassinato na face da terra, matando o seu próprio irmão. Ah, Deus. Olha a consequência de um pecado que leva o outro, aí vai virando aquela bola, né? Vai virando aquela bola, aquela bagunça. Eu vejo, amado, na palavra do Senhor Jesus, que Abraão, ele nunca imaginou aonde chegaria a escolha que ele fez. Quando ele escolheu ouvir a voz do Senhor, sair do seu conforto e ir para onde ele nem imaginava onde o Senhor ia levar. Não tinha GPS, não tinha um mapa, não tinha nada. Olha, só sai daí que eu vou te mostrar no meio do caminho. Nunca imaginou que hoje ele seria chamado pai da fé, que todas as famílias seriam benditas através da fé, que um dia ele decidiu ouvir aquela voz. Ele é o pai da fé porque ele escolheu ouvir o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. O Senhor, ele está falando todos os dias. E se hoje, amado, eu não sei quais são as escolhas que você tem escolhido, mas se hoje você tem ouvido a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não troque a presença do Senhor por qualquer coisa. Não se deixe ser levado pelas suas emoções. A atitude de Caim atingiu não somente a vida de Abel, que ele morreu e a palavra de Deus diz que até hoje o sangue dele clama, mas atingiu a vida dele, o futuro dele, a descendência dele foi amaldiçoada por causa da sua atitude. Ló teve a descendência amaldiçoada por causa da sua atitude. As filhas se deitaram com o próprio pai. Já parou para pensar nisso? Ele teve a descendência amaldiçoada. E você acha que as suas escolhas hoje é normal? Será que a gente acha isso? Mas se você está aqui, amado, você escolheu a melhor parte, amém? Se você está aqui hoje, você escolheu a melhor parte. Talvez você fale assim: eu não sou crente, eu só vim porque me chamaram, só vim porque a irmã ali me chamou. Mas eu quero dizer hoje para você, amado, o Senhor propõe algo diante de você. Vida ou morte, bênção ou maldição, não tem terceiro caminho. Não tem outra escolha. Só são dois caminhos. E aqui eu começo a olhar a palavra do Senhor Jesus falando sobre este homem, que ele se deixou ser conduzido pelas emoções. Ele não ouviu a voz do Senhor Jesus quando falou assim: olha, o pecado está à tua porta, você pode dominar, você pode sujeitar esse pecado à servidão, você pode escolher obedecer, você pode escolher perdoar, você pode escolher. Qual é a emoção, o sentimento que tem te dominado? Será que é a raiva? A palavra de Deus diz assim: não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Sabe o que é o sol se pôr sobre a sua ira? Você está com raiva, você está irado hoje, e você vai dormir, vai remoendo aquela ira no seu coração. O inimigo começa a entrar e o inimigo começa a fazer morada. Não deixe que o sol se ponha sobre a tua ira. A palavra de Deus diz: você pode irar, mas não peque. Qual a atitude que nós temos de quando a gente está com raiva? Será que é essa atitude que está nos dominando? Ou será que a atitude que está nos dominando é a carência? Tem pessoas que são conduzidas pela carência. Não olhou para mim, não falou comigo, não olha para mim, não está nem aí para mim. Amado, quem se importa com você é Jesus. É Jesus. Ele se importa tanto que ele morreu na cruz por você. Glória a Deus. Cheiroso. Aleluia. Cheiroso é bom, hein? Oh, glória. Jesus cheiroso. Aleluia. Aleluia. Será que as atitudes que têm nos dominado, aonde tem nos levado as nossas atitudes?
se a gente não domina as nossas emoções, elas estão nos conduzindo a algum lugar. Elas estão nos levando para um determinado lugar, amado. E hoje eu vejo um tempo onde as pessoas estão muito abaladas. Onde as pessoas estão muito frustradas. E o problema, amado, não ser abalado. O problema não é você ser abalado, porque acontece, amém? A palavra de Deus diz que no mundo a gente teria aflição. Então a gente vai ser abalado. A gente vai ser machucado. A gente vai ser traído. E a gente não pode escolher a atitude da pessoa a nosso respeito. Mas nós podemos escolher como a gente vai reagir sobre isso. A gente pode escolher a nossa atitude a esse respeito. Senhor, hoje a gente está te dando um poder de escolha. Aleluia. A gente vai passar por essas coisas, não adianta, não tem forma de fugir disso. E não tem como falar sobre dominar as emoções sem pensar em Jesus. Quando a gente vai ler a palavra do Senhor lá em Mateus 26:38, ele chega nos discípulos dele e fala assim: a minha alma ela está angustiada até a morte. Já parou para pensar nisso? O pecado de toda a humanidade estaria sobre ele. Você já fez algo que você sentiu aquele peso? Você já fez algo que você sentiu aquele peso? Aquela tristeza, como se o seu corpo tivesse pesado e você está andando e aquela angústia na alma por algo que você praticou? Agora você já imagina o pecado de toda a humanidade sobre alguém que nunca pecou. E Jesus fala: gente, ora comigo, fica aqui, vigia comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Está difícil a dor que eu estou sentindo aqui na alma. E aí Jesus, qual que é a atitude que ele vai fazer? Ele vai subir no monte. Amado, eu não sei quando você está angustiado, se você fica de cara feia, eu não sei se você fica dando patada no irmão, eu não sei se você fica bravo, eu não sei o que você fica fazendo, mas eu sei que o nosso Cristo, ele foi orar, ele foi falar com o Pai, ele foi se derramar. Aleluia! E a palavra de Deus fala assim, que quando ele chegou lá, ele ora, ele se prostra e fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia, eu escolho obedecer. Aleluia. Todavia, seja feito o que é a tua vontade sobre a minha vida. Aleluia. Eu escolho obedecer ao Senhor. Amado, mesmo sendo Deus, amado, Jesus tinha escolha ou não tinha? Ele tinha. Ele podia falar: eu não vou morrer por esse povo incrédulo. Eu não vou morrer por esse povo. Mas ele fala: todavia seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Eu aceito a tua vontade. E qual que era a vontade de Deus? Carro novo, casa nova? Não, a vontade de Deus era que ele caminhasse o caminho do Gólgota e ali se entregasse à morte. Essa era a vontade de Deus, que Jesus escolheu aceitar. Graças a Deus. Então, amado, o problema não é você se sentir angustiado, não. Porque ser cristão não é ficar o tempo todo rindo. Ser cristão não é estar ausente de lutas, de tribulações, de provas. Sabe, onde eu estou indo pregar, eu estou falando essa situação que aconteceu. Eu fui na formatura da minha filha. E nessa formatura, foi um dia que estava muito frio na beira da praia. Imagina, a onda bate, vem aquele frio ainda pior. E aí, minha filha estava lá, mas estava mantendo, né? E aí, quando passou um tempo, eles fizeram a formatura, aquela coisa bonita. E aí, por final, ele falou assim: bombeiros, olha o afogado. E quando eles ouvem essa palavra, olha o afogado, eles têm que correr para a praia, como se estivesse salvando alguém. Eles tinham que nadar. Gente, estava um frio. E eu estava lá assistindo a formatura. Minha vontade era ir no carro, pegar um cobertor, enrolar minha filha, meu tesouro,
E todos eles entraram na água. E entraram lá naquela água. Aquele vento, aquele frio. Quando ela saiu da água, ela com a boquinha roxinha. Meu bebê de 21 anos. Com a boca roxa. Aí acabou, todo mundo conversando lá. Meu Deus, né? Aí o tenente dela chegou e falou assim: Nicole, você tá com frio? Aí Nicole, ai, eu tô. Ele falou assim: eu também. Mantenha a postura. Mas eu falei: como você fala assim com meu bebê? Eu também tô com frio, mas mantenha a postura. Isso pra mim, eu falei: meu Deus, que forte. Que forte. Vem as tempestades, mas a palavra do Senhor fala pra gente permanecer firme. Sabe por quê? Porque a nossa base é Jesus. Os nossos pés estão firmados na rocha. E vem a tempestade forte e a gente não vai ser abalado. Porque aqueles que confiam no Senhor permanecem para sempre. As tempestades vão se levantar mesmo. Mas aonde estão fincados os nossos pés? Eu sei que está doendo, eu sei que está machucando, eu sei que está difícil, mas eu escolho adorar. Adorar o Senhor em qualquer situação. Em qualquer, não importa a tempestade. A gente sabe quem chamou, você sabe quem te chamou, você sabe quem te escolheu. Aleluia. Amado, eu vou dizer uma coisa. Talvez você fale assim: ah, pastor, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Você foi humilhado, Jesus foi humilhado. Você foi traído, Jesus foi traído, entregue pelo seu amigo. Você foi maltratado, você foi magoado. Já, amado, gritaram: solte Barrabás e prenda Jesus. Cadê a voz daquele povo que ele tinha curado, que ele tinha expulsado o demônio? Cadê a voz deles, daquele povo bradando na multidão? Não se ouvia. Jesus, na cruz do Calvário, ele foi abandonado pelos seus discípulos, porque eles se afugentaram, estavam com medo. Será que a nossa luta é maior que a de Cristo? Mas a palavra de Deus fala que mesmo diante de todas essas situações, a palavra de Deus diz assim: e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A reação de Jesus diante de tudo aquilo que eu e você oferecemos para ele foi amar, perdoar. Aleluia. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Oh, glória. Aleluia. Ele escolheu permanecer. Hoje o Senhor está falando: escolha permanecer. Escolha confiar. Escolha essa noite firmar os seus pés na rocha o mais profundo possível, porque quando vier a tempestade você não vai ser abalado. Escolha ouvir a voz do Senhor. Escolha isso. Sabe, eu fico pensando: meu Deus do céu. Quando a gente ouve esse louvor, né, eu canto aleluia, não tenho nada para te oferecer a não ser o meu aleluia, né? Quando a gente vê, o que a gente tinha para oferecer para Jesus? O que é humanidade, gente? Olha para nós, oh Deus. A gente não tinha nada para oferecer. Nós somos ovalados, sabe? Quando ele manda convidar, os seus, e os seus estão tudo culpados. Ah, eu tenho que enterrar, meus pais morreram. Ah, eu acabei de casar. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí Jesus fala assim, o rei fala assim: olha, então vai pelos valados.
convidados. Vai, traz todos, mas a casa tem que estar cheia. E eu estava lá nos valados. Quem estava lá? Quem estava lá nos valados? Quem estava nos valados? Quando a porta foi aberta para nós, aleluia. E ele falou assim: olha, pode entrar, porque a casa tem que ficar cheia, porque tem um lugar na mesa. Oh, eu quero colocar o meu povo a cear. Aleluia. Ele chamou a gente e abriu-se uma porta para nós, gentios. Aleluia. Glória a Deus. E nós estávamos lá mancando. A gente estava ali largado, rejeitado. Ele nos escolheu. Que hoje a nossa escolha seja voltar o nosso coração ao Senhor. Que hoje a nossa escolha seja amar o Senhor. Eu quero ler um pouquinho aqui em Deuteronômio 30, que diz assim: e será que sobrevindo-te todas essas coisas, a bênção ou a maldição, que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor, e te converteres ao Senhor teu Deus, e ouvires a sua voz, conforme tudo que eu ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o coração e com toda a sua alma, então o Senhor, o teu Deus, te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te entre as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Aleluia. Amado, eu quero dizer para você, talvez hoje, amado, a sua história seja essa. Talvez até aqui suas escolhas foram erradas. E isso eu não falo, amado, só para quem estava lá fora, não. Para quem não conhece Jesus, eu falo até mesmo para quem está dentro da igreja. Quantas vezes eu dentro da igreja fiz escolhas erradas? Quantas vezes eu dentro eu não escolhi ouvir a voz do Senhor? Entrei por qualquer porta, andei por qualquer situação, qualquer caminho me atraiu. Mas hoje o Senhor está falando: ei, se hoje você ouvir, se hoje você se arrepender, aleluia, o Senhor vai tirar do teu cativeiro. Oh, Espírito Santo de Deus. Hoje o Senhor Jesus, Ele quer te resgatar. Talvez você fale assim: mas eu estou viva. Mas talvez já faz tempo que você está numa tumba. Faz tempo que seu ministério está paralisado. Faz tempo que a sua vida está parada. Faz tempo que você não se levanta. Coisas que você fazia antes, você já não faz mais. O Senhor Jesus hoje, Ele quer te levantar. Se levante em nome de Jesus. Se levante. Aleluia. Eu quero nessa noite convidar você, amado, a falar com o Senhor. Eu acho que primeiro eu vou fazer uma oração. Quero que vocês repitam comigo, amém? Mas você pode levantar a sua voz para repetir comigo? Amém? Amém. Vocês estão tão quietinhos hoje. É que tem palavra que não dá para dar glória a Deus, né? Não tem problema. O Senhor, Ele está preocupado com o movimento, Ele está preocupado com o nosso coração. Aleluia. Amém? Chega para perto, vocês que estão aí no fundo. Vem para mais perto, vem. Vem para frente. Venham, venham, venham. Isso. Vamos ficar mais perto, ficar quentinho aqui na frente. Eu vou orar, eu quero convidar vocês a repetir o que eu vou falar. E depois vocês fiquem livres para orar. Amém? Aleluia. Senhor Deus. Senhor Deus. Nesse momento, eu te peço perdão por escolhas que eu fiz. Senhor, eu te peço perdão porque muitas vezes
sem perguntar ao Senhor. Perdoa, Senhor, por quantas vezes que eu escolhi as minhas vontades, tomar o meu tempo com a forma que eu me quis. Senhor, perdoa. Eu me arrependo, Senhor, por relacionamentos errados que eu tenho escolhido, mais forte que eu tenho escolhido. Senhor, me perdoe. Eu rasgo meu coração. E nessa noite, a tua palavra diz que se eu me arrepender, o Senhor me tiraria desse cativeiro. Pai, me tira daqui. Eu quero, Senhor, voltar ao primeiro amor, voltar à essência. Senhor,